Graça e paz, amém? Para mim é um privilégio estar aqui na Igreja Presbiteriana República, né? É uma honra. Eu sou do norte do Paraná, nasci em Assis Chateaubriand, mas quando criança a gente mudou para... Minha família toda foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu sou sul-mato-grossense, mas falsificado, né? E é gostoso estar aqui de volta no meu estado natal e conhecendo essa igreja. E é muito bom compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. De repente, se der para projetar o slide aí, eu trouxe um slide preparado já. E eu creio que nessa manhã e sempre em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, ele quer ampliar a nossa visão de mundo, né? Deus, ele quer nos levar além. Então eu tenho um desafio aí essa manhã para tentar conectar essa galera aí ao campo missionário, né? Para que Deus venha ampliar a nossa visão de reino nessa manhã. Eu sou casado com a Luciana, sou o pai da Maria Eduarda e do Otávio, já há 14 anos sou casado, e sou membro da minha igreja, lá já há 19 anos, conheci o Senhor lá. E Deus nos deu o privilégio do ano de 2011, já tem 5 anos que a gente está na CCI. E os irmãos, vocês vão descobrir até o final da mensagem o que significa CCI em português, mas Paquerando Jesus Internacionalmente é uma definição muito legal, né? E a gente teve o privilégio aí de entrar nessa agência missionária. Ela se tornou a extensão da nossa família. E durante 3 anos nós servimos o Senhor ali no sul da Espanha, uma região muito carente ao Evangelho, uma região totalmente diferente do Brasil. Aqui no Brasil, qualquer hora do dia ou da noite, a gente liga a televisão, vai lá com o controle, né? A gente encontra algum canal, tem um pastor pregando o Evangelho, muitas igrejas, num raio ali de 1 quilômetro ali na minha cidade, tem mais ou menos umas 10 igrejas, né? E cada uma de uma denominação diferente. E no sul da Espanha isso não acontece, né? Lá a religião predominante é a religião católica apostólica romana, e na mente do espanhol a única igreja verdadeira é essa. Todas as outras igrejas evangélicas são consideradas seitas. Então eu cheguei lá em Sevilha para iniciar uma igreja em um bairro da periferia, um bairro bem grande, tinha mais ou menos quase 30 mil habitantes nesse bairro, 2 catedrais católicas imensas, um salão dos testemunhos de Jeová, e nenhum trabalho evangélico estabelecido naquele bairro. A gente começou um pequeno grupo, uma célula ali, né? Na minha casa, e todo mundo do edifício já passou a me conhecer. Na primeira semana a gente já começou a célula, né? E daí todo mundo conheceu ali que a gente estava começando uma seita ali naquele bairro. Daí a gente cruzava com a galera na porta de entrada e de saída, eles faziam assim, ó, se benzendo, né? Então assim, tinha pessoas que não deixavam nem os filhos entrar no mesmo elevador que os meus filhos. Então um preconceito religioso muito grande, um desafio muito grande. A Espanha tem mais de 7.400 cidades que não tem igreja de denominação nenhuma evangélica, né? Então assim, a carência é muito grande. Lá assim, você sai, as cidades são quase todas emendadas uma na outra. Tem cidades com mais de 3.000 anos de existência e que nunca teve um crente naquela cidade. Então o desafio eu vejo que é muito grande mesmo, e a gente aceitou esse desafio e teve lá. Hoje eu sou o diretor executivo, é um nome difícil, né? Complicado, né? Diretor executivo do SENA. O SENA é Conexão Europa e Norte da África. A gente quer conectar, e as igrejas têm um flyer, um panfleto ali, né, falando um pouco sobre o SENA. Depois a galera passa ali no final do stand da CCI e pega o flyer, tem mais publicidade também, né? Então hoje a gente quer conectar as igrejas aqui do Brasil com o sul da Espanha e com o norte da África. Sabe que não é uma missão fácil, né? Desafiadora aí, tem muita igreja, mas eu creio que Deus quer ampliar a nossa visão de mundo. Quero convidar a galera a abrir as suas Bíblias aí em João 4:35. Talvez a maioria já conheça esse versículo de cor. Jesus estava falando para os seus discípulos, passando uma instrução para eles. Está projetado também, de repente a tradução aí da Bíblia de vocês é meio diferente, mas o significado é o mesmo.
Jesus ele fala para os seus discípulos assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes, os campos já branquejam para a ceifa. Jesus, ele queria que os seus discípulos tivessem a visão ampliada de mundo. Talvez a nossa visão está aqui no nosso estado, aqui no Paraná, talvez específico na cidade de Curitiba. Eu sei que Curitiba tem muito que se fazer ainda, né? Os campos verdadeiramente estão brancos. Não basta a pessoa apenas ouvir falar o nome Jesus. A pessoa ela tem que ter noção do que Jesus Cristo fez por ela na cruz do Calvário, que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou no 3º dia e pagou a pena pelos pecados dessas pessoas. Então a gente tem que levar a mensagem da cruz de uma maneira simples e a gente tem que testemunhar o que Cristo fez na nossa vida, a transformação que a gente passou a ter depois que a gente entregou a vida a Ele. E Jesus queria que os seus discípulos tivessem a visão ampliada também e falou assim: olha, os frutos, vocês estão falando que tem tempo ainda para colher os frutos, mas os frutos já estão maduros para a colheita. O tempo é agora, mas para que vocês colham os frutos, vocês têm que erguer os vossos olhos e olhar além do que vocês estão enxergando. E talvez a gente tenha enxergado só as nossas necessidades, né? A gente tem sonhos, talvez, alguns projetos aí, talvez a gente quer ganhar as pessoas da nossa família, compartilhar a nossa fé aí para os nossos amigos, mas Deus quer ampliar ainda mais a nossa visão. Mas por que Deus quer ampliar a nossa visão? Por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Ele fala também em Mateus 24:14, já profetizando aqui sobre a Igreja Presbiteriana República, falando que a galera aqui vai pregar, e será pregado. Ele já estava profetizando que a gente vai pregar, mas o que a gente vai pregar, né? O Evangelho do Reino, por todo o mundo, não é só aqui, que a galera da cidade, não é só aqui no Paraná que tem necessidade, que as pessoas estão dispersas como ovelhas que não têm pastor. Nós temos que pregar também, né, para sermos testemunhas em todas as nações, porque Jesus Cristo ele vai voltar. E Ele quer levar a igreja dele em poder e grande glória, lavada, redimida pelo sangue de Cristo. Então Ele quer realmente conseguir o maior número de discípulos para Ele, para que a honra e a glória seja dada a Ele, e Ele seja glorificado por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Né? E cada um de nós aqui, se a gente hoje é discípulo de Cristo, Cristo tem uma missão para a nossa vida. De repente, minha missão não é talvez as coisas que eu quero alcançar para a minha vida, mas talvez a missão que Cristo, né, propõe através da sua palavra para as nossas vidas, é algo que não vai ter um impacto aqui na terra, mas algo que vai perdurar a eternidade. O que eu tenho feito hoje, né, que vai ter aí consequência na eternidade? Talvez eu consegui aí uma casa, essa casa aqui vai passar. Talvez se eu conseguir uma profissão, entrar em uma faculdade, conseguir um emprego melhor, tudo isso vai passar. Mas o que eu tenho feito que vai ter um impacto na eternidade, né? Qual é a minha missão? Eu vou passar uma cola aí, né, para a galera, que é a grande comissão. Está em Mateus 28, do 18 até o 20. Se hoje eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que cumprir essa grande comissão. Foi as últimas orientações que Jesus deixou para os seus discípulos, e se hoje nós somos discípulos de Cristo, isso aqui é para a gente também, né? Eu tenho que ir, e eu tenho que batizar as pessoas em nome de Cristo. Eu tenho também que ensinar essas pessoas a guardarem tudo que Ele nos ensinou. E eu tenho que tomar posse dessa promessa que Ele vai estar comigo, apesar aí das lutas, das dificuldades do dia a dia. Eu tenho que expandir o reino dEle. Deus, Ele nos chama para a gente ir e testemunhar. E é simultâneo isso tudo, né? Eu não sou onipresente, mas é simultâneo. A igreja é o corpo de Cristo e a gente tem que fazer a obra do Senhor simultâneo. De repente a nossa cabeça fica mais fechada em Jerusalém, que é onde a gente está vendo. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus manda a gente nessa manhã erguer os nossos olhos e olhar além do que a gente está enxergando, né? Nos dá a visão além do alcance, né? Enxergar além do que os nossos olhos naturais estão vendo. Existe uma necessidade muito grande no mundo inteiro.
né? E a palavra do Senhor fala assim, Jesus ele fala, mas recebereis poder, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E muitas vezes a gente acha que esse poder aí é orar em línguas estranhas, é profetizar, né? Isso tudo é uma bênção. E Deus quer distribuir dons espirituais para a igreja, para que a igreja seja edificada. Mas esse poder é para a gente testemunhar Jesus Cristo na vida das outras pessoas, né? E sereis minhas testemunhas. Ele vai nos capacitar a testemunhar. O evangelho é simples, mas ele é prático. Se a gente não viver o evangelho, não vai servir para nada, né? E ele fala, tanto em Jerusalém, olha a condicional, tanto em Jerusalém, o negócio tem que acontecer no mesmo tempo, como em Samaria, como em Judeia, em Samaria e até o último da terra. Na Bíblia aí da maioria de nós, está escrito até os confins da terra, nos dá uma visão geográfica, que a gente tem que chegar no ponto mais longe. De repente, qual que é o país mais longe aqui para o Brasil? Talvez é o Japão. A gente pensa, puxa, se eu chegar então, de repente mandar missionário aí para o Japão, a obra está concluída, Cristo vai voltar e está tudo certo. Mas o original, ele nos dá a entender que é até o último da terra. Até o último da terra, é a galera de todas as tribos, línguas, povos, nações. Não é o lugar mais longe que eu tenho que chegar com o evangelho. É para todo mundo tem que ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, né? O que é prioridade na minha vida? Onde que eu tenho investido aí meus dons, meus talentos, talvez o recurso que Deus tem me dado? O apóstolo Paulo, ele prioriza o tempo dele. Olha o que ele fala em Romanos 15:20. Esforço-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O apóstolo Paulo não queria pregar na Assembleia de Deus para irmãos da Assembleia, da Batista, e tentar trazer aqui para a Presbiteriana República, né? Ele não queria pescar em aquário, ele queria ir para as pessoas que não conheciam ainda Cristo. Ele priorizava, ele não queria de repente construir um império, comprar uma casa nova, né? Conseguir talvez uma charrete aí com um cavalo moralizado. Mas ele queria que as pessoas conhecessem a Cristo, e era isso que ele investia, o tempo dele, as habilidades que ele tinha adquirido com os anos, e os recursos que ele tinha também, ele investia na expansão do reino. Eu nunca vi um cortejo fúnebre, né? Saiu o carro da funerária lá, levando os bens das pessoas, né? Ninguém vê um reboque aí, que de repente com carro, com uma casa nova, com roupa transada, né? A gente nada vai levar. Então a gente tem que verdadeiramente investir, né? O que vai ser prioridade, o que vai perdurar para a eternidade. Mas o Sena, ele faz parte de um movimento maior. O Sena, ele é um ministério Conexão Europa e Norte da África, ele pertence à CCI Brasil. E a CCI Brasil está pertinho aqui, 4 quadras daqui, né? E a CCI Brasil, ela pertence a um movimento chamado Crossover, é um movimento global. E a nossa paixão, que motiva o nosso coração, o nosso DNA, o DNA é a identidade da pessoa. Você não seria dessa forma se o seu DNA não tivesse colocado em você todas as características que você tem. É a sua identidade. E a nossa identidade é essa. A nossa paixão é glorificar a Deus. E nós queremos que Deus seja... Nós entendemos que para Deus ser glorificado, nós temos que plantar igrejas que se multipliquem entre os povos historicamente não alcançados, onde existe a maior necessidade da gente chegar com o Evangelho de Jesus. Aí está um mapa mais ou menos do que a gente tem feito ao redor do mundo. A gente nasceu aí nos Estados Unidos, há quase 30 anos atrás, na Carolina do Sul, em Colômbia. Há praticamente quase 20 anos a gente chega aqui em Curitiba. Um dos fundadores, né, veio para cá e ele começou o movimento aqui já quase 20 anos atrás. E depois foi para a Moldávia, e nós temos algumas ramificações, alguns ministérios, nós chamamos de unidade ministerial, e o Sena é um desses ministérios, é como se fosse um braço da nossa agência missionária, e a CCI Brasil tem outros ministérios também, tem a MAS, que trabalha aqui no Brasil mesmo, plantando igrejas
sadias, saudáveis entre os ciganos. Nós temos a Operação Índia, que nós temos um projeto também, essa unidade ministerial tem levado o evangelho lá na Índia. Nós temos o Etnos, que é missão empresarial. Então, assim, o cara ele não precisa fazer teologia para ir para o campo missionário. Deus ele quer usar cada um com as aptidões, com os dons, os talentos, com a formação que você tem. Então, se tem um professor de educação física que sente aí um ardor no coração por missões, a gente envia para o campo e na área dele ele vai fazer missões. Não precisa ser um pastor tradicional. Então, esse é um mapa geral, a gente pertence a um movimento bem maior que o nosso. Né? Há 4 anos atrás, a liderança desse movimento global se reuniu e eles, depois de um período de oração e buscando a direção de Deus, eles chegaram a uma visão, é a visão 2020, que até o ano de 2020, nós queremos plantar 2.000 novas igrejas entre os povos historicamente não alcançados. São esses países que estão coloridinho aí, ó, é conhecido como a janela 1040. Nessa região é onde existe maior necessidade da gente chegar com o evangelho. Menos de 1% da população desses países não são evangélicas, não são cristãs, não conhecem Jesus Cristo. E coincidentemente, não é coincidência, né? Mas por que tem pouco crente aí, né? Pouca galera e pouco discípulo de Cristo? Porque aí é perseguição. Aí a igreja é perseguida. Lá, a maioria desses países nós somos vistos como criminosos, né? É um desafio muito grande plantar 2.000 igrejas nessa região, uma região difícil. E nós estamos em sintonia, né? O Sena está em sintonia com a visão do nosso movimento global. Nós queremos plantar aí 8 igrejas no sul da Espanha e 12 igrejas no norte da África. A gente sabe que o sul da Espanha cometeu um pouquinho, é uma região difícil, carente ao evangelho. É o país que mais tem crescido o número de ateus, o quarto país do mundo que tem o maior número de ateus lá. A galera está se convertendo ao ateísmo, né? Se você chega para conversar com algum espanhol, ele fala assim, a maioria deles, olha, eu sou católico, né? Porque meus pais me batizaram na igreja católica, mas eu não vou na igreja não, eu acredito que Deus nem existe. Se ele existisse, ele já até se esqueceu da gente. Então o povo assim sofrido, né? Machucado pela crise, pelas dificuldades. É um país muito bonito, mas talvez a gente confunde, a gente acha que um país bem estruturado, né, é um país que não precisa de Cristo. A gente acha que os pobrezinhos da África lá precisam, porque estão passando fome. E talvez o número de evangélicos num país aí da África, no centro, tem muito mais condições de se auto-evangelizar do que um país como a Espanha. Lá a carência é muito grande mesmo, né? E a gente quer plantar, realmente o sul da Espanha é mais carente ainda que o restante do país, e no norte da África a coisa vai estreitando e vai ficando mais difícil. O primeiro país que a gente chega ali é Marrocos. Marrocos é um país muçulmano, eles professam a religião ao islamismo, lá é perseguição, lá não existe uma igreja bonita como essa aqui, a galera tem que se reunir nas casas, em cultos, né? Células lá, pequeno grupo, porque senão se abre um templo como esse, chega a polícia lá e arrepia todo mundo. 3 anos e meio de cadeia. O cara ele nasce em Marrocos, a nacionalidade dele é marroquina, mas a religião dele tem que ser islâmica. Se ele se converte, 3 anos e meio de cadeia. E o sistema penitenciário aí de Marrocos é um pouco pior que o do Brasil, né? Se a gente acha que o negócio aqui no Brasil é meio feio, lá é mais estreito ainda. E é um desafio muito grande. Se uma pessoa for pega com uma Bíblia, um nacional marroquino lá, ou parte da Bíblia na sua casa, a pena é 3 anos e meio de cadeia. O cara não tem nem direito à fiança. É crime inafiançável. Então a gente quer plantar igrejas lá também. O desafio é grande. Mas a gente crê que Deus está nesse negócio aqui, né? De repente dá um nó aí na cabeça, esse pastor é meio louco, né? Que negócio de sul de Espanha, norte de África, né? Talvez a nossa cabeça é legal a gente ver essa região ali, ó, né? Onde está o círculo, ó, é ali que a gente trabalha. O que separa um continente, a Espanha, da África é o Estreito de Gibraltar, é 19 quilômetros de mar só. Da Espanha você enxerga a África a olho nu. É bem interessante. Essa região toda é conhecida como Campo do Gibraltar. É uma região onde existe uma necessidade extrema da gente chegar com o Evangelho de Cristo lá. O desafio é grande.
mas a gente está trabalhando ali. Eu aproximei um pouco para a gente entender um pouco melhor, né, como é que é esse negócio. A gente tem uma base aqui no sul da Espanha, o nome da cidade é La Línea de la Concepción, está do lado de Gibraltar, é uma cidade emendada na outra, e a gente está trabalhando na revitalização da igreja. É a única igreja num raio de 120 quilômetros, né? A única igreja batista que tem ali. Tem assim mais umas 2, 3 igrejas independentes, e são bem pequenininhas também, 25, 30 pessoas. Essa nossa igreja aqui tem 115 anos e tem 45 membros, pastor. Lá a galera tem mais de 60% da igreja tem mais de 60 anos de idade. É uma igreja que está envelhecendo, é uma igreja que tem um jovem só, de 20 anos, né? E ele é o remanescente ali. Não deve ser fácil, hein? Imagina uma igreja só com um jovem, né? E é o filho do pastor ainda, né? Se ele não vai, o negócio aperta na casa dele. E tem 3 adolescentes lá na igreja. O resto é tudo adulto ou criança, mas 60% da igreja tem mais de 60 anos, a igreja está envelhecendo. E a gente está trabalhando na revitalização dessa igreja. Lá é o nosso QG, o nosso quartel-general. E dali a gente tem alcançado as cidades vizinhas, né? A gente hoje está plantando uma igreja em Jimena, é uma cidade que tem 2.800 anos, o Brasil tem pouco mais de 500 anos. Eu estou falando para a gente tentar entender o que é 2.800 anos. É muita coisa. Curitiba tem 300 e alguma coisa. A minha cidade tem 116 anos. 2.800 anos é muito tempo de história. E essa cidade, a gente começou uma célula, a gente começou igual os TJ, entregando folheto de porta em porta e convidando as pessoas para um estudo bíblico. A gente se reunia debaixo de uma árvore no centro da cidade ali e a gente começou a convidar as pessoas. A gente trabalhou muito tempo ali, uma mulher só se aproximou, né, uma senhora, e a gente foi ali ensinando a Bíblia para ela, compartilhando Cristo. Essa mulher, ela entregou a vida para Jesus. A gente começou a discipular, ensinar o que Jesus, né, queria dela, o que Jesus tinha para a vida dela. Ela abriu a porta da casa dela, a gente saiu ali debaixo da árvore, que ali estava muito quente no verão, né, chega a 52 graus no verão. E a gente foi para a casa dela. Daí a gente ficou amigo dos vizinhos dela, começou a vir mais gente na célula. E a gente estava com mais ou menos 10, 15 pessoas frequentando a célula. A gente conversou com o prefeito da cidade. A gente foi encarar o homem lá. E liberou um espaço da prefeitura, de um centro comunitário. E de 15 em 15 dias a gente realiza um culto lá. E no ano de 2014, essa mulher, ela resolveu se batizar. Ela foi a primeira pessoa em 2.800 anos de história batizada com um batismo cristão evangélico, né? Para vocês terem uma ideia. Imagina, 2.800 anos a cidade, a única pessoa, uma pessoa em 2.800 anos, né? A média tá boa, então a gente tem que ralar aí para daqui mais 2.800 anos batizar outra pessoa. Não pode ser assim. Existe uma urgência. A gente ri, mas de repente pode estar chorando, né? Porque o negócio é triste, hein, galera? Né? Não é fácil. E a gente está trabalhando, a gente está numa outra cidade chamada Gibraltar também. A gente também começou uma célula ali, está nascendo a primeira igreja ali, batista em Gibraltar, né? Mas a gente sabe que é visão de reino. Placa de igreja não existe. Presbiteriana não tem lá também não. Vamos abrir uma batisterana, né? Vamos misturar a batista e a presbiteriana e vamos abrir uma igreja lá. Né? A gente está começando uma igreja. Foi o Joaquim, né? Eu levei uma galera, aí, 13 pessoas em março, para ajudar a gente no evangelismo ano passado, e foi o Joaquim que era da quadrangular, ele já estava entrando em contato com a liderança, queria começar uma quadrangular lá, né? Porque ele viu e falou, o negócio aqui é feio. Então assim, é visão de reino, não é placa de igreja, né? O povo de Deus, a gente tem que se unir para fazer a obra do Senhor, senão não anda. Então a gente está aí plantando daquelas 8 da Espanha, a gente já começou 2, que é em Jimena e em Gibraltar, e a gente também está trabalhando na revitalização da igreja. Daí a gente cruzou o estreito aqui, pegou um naviozão, 1 hora para cruzar, 19 quilômetros, vai bem devagar o negócio. A gente chegou em Ceuta. Ceuta é a primeira cidade, que é uma cidade espanhola dentro de Marrocos.
Ela é toda murada, ela é cercada, ali você tem que passar pela imigração, cheia de grade, com aquela concertina, cerca elétrica, para a galera não passar ilegal. E lá metade da população é marroquina. 40% só da população é espanhola. E tem um número aí de hindus, de judeus também. E os crentes evangélicos, a gente é tão pouquinho que nem aparece na estatística de nada. É uma cidade com mais de 3.000 anos de história também. Praticamente é uma cidade muçulmana dentro de Marrocos. Ali tem menos espanhol que marroquino. E a gente começou a plantar uma igreja ali também. E hoje a gente já enviou uma família de brasileiros. Eles eram lá de Monte Verde, Minas Gerais. E estão tocando o trabalho que a gente começou há alguns anos atrás. Mas o desafio é muito grande. E em Marrocos a gente trabalha com pastor marroquino. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco por que a gente trabalha com pastor marroquino, não manda brasileiro para lá. Até vai, mas a nossa prioridade é trabalhar com os pastores marroquinos. E lá a gente está com 2 pastores marroquinos. A intenção é chegar em 12. A gente está com 2. Esses 2 estão plantando 3 igrejas. Eles estão juntos ali, eles trabalham junto. E eles começaram uma igreja em Tanger, uma em Larache e uma em Fez. São cidades grandes, são células. Mas o desafio é eles conseguirem se locomover de Tanger para ir lá cuidar das ovelhas que estão em Larache, que estão em Fez, porque dá mais ou menos aí 100 quilômetros, não é pertinho, né? Eu dei uma ampliada aqui para vocês verem como que é o mapa de Marrocos. De norte a sul é 1.400 quilômetros, é um país extenso, um país todo muçulmano, e o desafio aqui é muito grande. O norte da África é uma das regiões menos evangelizadas de todo o mundo. Mas tem menos de 1%, né? E ali, mais de 99% é muçulmano. Ali o negócio é diferente. Não existe liberdade religiosa lá. Lá a coisa assim é bem severa mesmo. E o crente corre 2 riscos. Ou de ser denunciado e a polícia chegar e prender, ou você ser capturado por um grupo de extremistas. Lá tem célula da Al-Qaeda, tem célula do ISIS, o Estado Islâmico também. Né? Então, assim, é diferente a realidade que a gente vive aqui. Aqui a gente vive uma liberdade e talvez a gente não valorize essa liberdade que nós temos. Né? Os poucos cristãos que vivem lá, eles estão tudo dispersos. Não consegue reunir uma galera como essa aqui, que a gente está... Se um marroquino chegasse aqui no culto, ele ia achar que estava no céu já, né? Porque lá, assim, a célula é 8 pessoas no máximo, é tudo muito discreto. O culto, né, o louvor tem que ser baixinho, para o vizinho não chamar a polícia. Eles vão chegando em horário diferente. O culto começa às 7h30, tem gente que começa a chegar desde as 4, né? Chegam 4 horas da tarde, vai ficando ali. Daí outro chega às 5h30, para não chamar a atenção. Porque senão o vizinho liga para a polícia e todo mundo vai em cana. O negócio é fera. Mas como que a gente vai fazer missões, então, num lugar difícil como esse, né? Fazer missões aqui não é fácil. Mas a gente desfruta de certos benefícios que lá não tem. E num lugar tão difícil assim, no sul da Espanha, que a gente é discriminado, a gente é visto como uma seita, no norte da África, que a gente é criminoso, né? Como que a gente vai ser testemunha de Cristo num lugar desse? Vocês acham que eles precisam conhecer o que Cristo fez por eles na cruz ou não? Tenho certeza que eles precisam, né? A palavra diz isso. Então a gente entendeu que para fazer missões num lugar assim difícil, a gente tinha que entender melhor toda essa cultura. Quando chega um brasileiro lá, o brasileiro ele tem que entender como que o espanhol vê o Brasil, como que o que o espanhol pensa do brasileiro, né? O espanhol, ele acha que todo brasileiro é esportista, é atleta. Chega um brasileiro meio gordinho lá, acha que os brasileiros são bons de bola. Tem uma espanhola aqui, né? Eu chegava lá, a galera achava que eu jogava bola. Eu sou o maior pé duro, pé de chipa, né? E eu brincava com a gurizada. Eu chegava na praça lá e falava assim, olha, eu ensinei o Ronaldinho a jogar futebol. A gurizada ficava tudo em volta. E eu não sei nem bater balãozinho, né? Minha esposa falava, para com isso, para com isso. E eu de lorota lá na cabeça da gurizada. Eles acham que todo brasileiro é capoeirista. E a maioria dos espanhóis que não conhecem o Brasil, não estou generalizando, existem exceções, espanhóis que são viajados, que conhecem aqui, mas a maioria conhece São Paulo, Rio de Janeiro e a floresta amazônica, né?
Salvador. Muitos achavam assim, eu falava que eu era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles achavam que eu morava no meio da floresta, né? Mas como é que é? Tem a onça lá que vem. Achava que tinha o jacaré na rua, né? Eu achava que eu era meio índio e tal. E se o cara de repente mora na cidade, eles conhecem a favela. A favela é famosa do Rio. Então assim, acha que você é favelado, mora na favela, né? Muitos creem que você mexe com tráfico de droga. Então eles respeitam o brasileiro. Você fala, puxa, aqui o espanhol, né? Gosta do brasileiro. Aqui eles acham que você mexe com negócio, né? Acham que a principal fonte de renda é o tráfico de droga. Não estou falando todos, mas muitos. E como que você vai levar o evangelho para uma galera, de repente, que tem essa visão? Então você tem que, o missionário ele vai para plantar a semente do evangelho. Você tem que arar o terreno, você tem que tirar as pedras ali, dar uma, né, ajeitada no terreno antes de plantar a semente. E a gente entendeu que isso era construir relacionamento, fazer amizade, né? E como que um brasileiro vê o espanhol? A gente também tem uma noção, né, do europeu. A gente acha que o povo tem dinheiro, né? Fala, esse mora aí na Europa, tem grana, né? Faz muito frio, a gente acha isso, daí não gosta de tomar banho e tal, né? São visões que a maioria dos brasileiros tem, são visões distorcidas. A gente acha que todo espanhol gosta de torada, né? E eles, todas as mulheres ali sabem a castanhola, o flamenco e tal. E na minha região isso era muito forte em Andaluzia. Mas a gente vai distorcendo e generalizando toda uma cultura, e isso não é legal, né? E como que o brasileiro, o espanhol vê o muçulmano, o marroquino, né? Quem aí professa a fé ao islamismo? A gente acha que a maioria deles é meio homem-bomba, é doido, é extremista, né? A gente acha que eles casam com crianças aí de 9 anos, são pedófilos, né? E a gente vai construindo, talvez, alguns conceitos que são distorcidos da realidade. E como que eles, né, os muçulmanos, veem o brasileiro, o espanhol? Na verdade, eles não fazem distinção. Se você é do Ocidente, você é cristão. E para eles é a mesma coisa. Católico, presbiteriano, batista, assembleiano, quadrangular, é tudo igual. Para eles é cristão. Então eles acham que todo cristão faz o uso excessivo do álcool aí, né? Bebe até entornar, acha que todo cristão usa droga. Eles acham que a Bíblia ensina a prática homossexual também. E eles vão tendo vários conceitos. Eles acham que a maioria das mulheres do Ocidente são prostitutas, pela maneira de vestir, né? Como que é a mulher de um marroquino, de um muçulmano? Ela está tampada da cabeça aos pés, não é verdade? E eles vêm pela televisão, carnaval, né? A mulherada aí com a roupinha muito curta, e eles acham que estão, ou sem roupa, né? Estão querendo ainda ser meio, né? Mas o que acontece? Vai na praia, a mulher está de calça, está de biquíni, né? Ou está de maiô, eles acham que estão de roupa íntima, calcinha, sutiã. O muçulmano fica louco, né? E eles acham que o homem é tudo banana, tudo uns frouxos, né? Então assim, o cara cristão é conivente com a prostituição da esposa, e é algo forte isso daí. Então assim, resumo da ópera, né, de tudo isso: o muçulmano, para ele, a pior coisa do mundo é se tornar cristão. É você descer ao mais baixo da degradação da sociedade, é o cara ser crente, né? Para ele acabou. Um pai, quando descobre que um filho aí, jovem, se converte, virou cristão, expulsa de casa. Se o patrão ficar sabendo que o funcionário agora é crente, pega e manda embora. Porque ele tem medo ali da polícia chegar no serviço, fazer uma baixaria ali, levar para a cadeia e tal, ou um grupo de extremistas pegar. Então é um desafio muito grande mesmo. Então a gente entendeu, tendo em base a grande comissão, aquele texto que eu falei para vocês, e Atos 1:8, que existem 3 pilares básicos para a gente no campo missionário, né? Um campo em outro país aí. A gente chega lá, a gente tem que evangelizar, tem que testemunhar de Jesus, mas a gente também tem que ensinar essas pessoas que a gente falou de Jesus a guardar tudo que Jesus nos ensinou. A gente tem que discipular essas pessoas, mas também a gente tem que fazer missões transculturais no campo missionário. Se eu mudei para a Espanha se tornou minha Jerusalém, e da Espanha eu tenho que ganhar até o último da terra. A gente conheceu um pastor espanhol meio doido. Esse pastor aí, ele tem uma ONG, e ele já tinha 12 anos que ele levava ajuda. Ele
ele entrava todo mês ali em Marrocos e ficava 5 dias. Ele só ia na família dos crentes, visitava aí as igrejas escondidas e tal, e levava comida, roupa. Ele levava também remédio para esses cristãos, porque o Marrocos é um país muito pobre, né? A saúde é precária. Teve uma vez, a mãe de um dos pastores que a gente apoia, ela ficou doente. E um missionário americano que é pastor, ele estava lá na Espanha. E esse coordenador local, né, esse pastor aí que trabalha com a gente, levou esse pastor para atender a mãe desse pastor marroquino. E quando o americano chegou lá, olhou a mulher na cama e tal, o médico vai fazendo aquelas perguntas, né? Perguntou assim, quantos anos que a senhora tem? Né? Ela falou, 60. Ele falou, não, a senhora não entendeu. Estou perguntando quantos anos que a senhora tem de vida, que a senhora nasceu e tal, né? Não estou perguntando quanto tempo de casada, né? Ela falou, não, eu tenho 60. Aquela mulher aparentava ter uns 95 anos. Ter pessoas de idade lá é meio raro. A expectativa de vida em Marrocos é 60 anos. O brasileiro aí, a média é 80, está vivendo um pouco melhor, né? Lá o negócio é um pouco mais bruto. E em meio a essa realidade, esse pastor, ele, coraçãozão, levando ajuda lá. E eu comecei a participar de umas viagens dessa com ele de curto prazo, né? Não atrapalhando o serviço que eu estava fazendo ali, plantando a igreja na Espanha. E cada viagem que eu voltava com o meu coração apertado, né? Via pastores passando necessidade, cristãos ali passando por situações muito difíceis, necessidade financeira, necessidade de conhecimento da palavra mesmo. Lá não existe seminário, não tem uma preparação adequada para eles. E eu voltei de uma viagem como essa, com o coração apertado. Entrei em contato com o presidente aqui da nossa agência missionária no Brasil, João Mordomo. E falei, cara, você tem que vir para cá ver o que está acontecendo em Marrocos. Deus está dando uma oportunidade para a gente ser bênção para esse povo. Né? E a gente deparou assim, com uma cultura diferente. Os brasileiros que tinham lá tinham dificuldade de se adaptar nessa cultura, né? Lá a galera, a gente come como aqui? Né? Um pratinho tal, um garfo, uma faca, né? De repente só um garfão mesmo. Lá a galera come com a mão direita. Né? E eles comem um prato único só, e todo mundo vai pegando ali do mesmo prato, vai comendo. A comida é um pouco diferente da nossa. Então, missionário americano, missionário brasileiro, aí o inglês, francês, missionário de tudo quanto é lado, tem um pouco de dificuldade de adaptar à cultura. É um ritmo de vida muito diferente, né? Aí está a foto do açougue deles, ó. Né? Não tem câmera frigorífica, a maioria dos açougues. A carne fica assim a céu aberto. Lá no verão, o deserto do Saara está em Marrocos, galera. E lá no verão chega a 60 graus. Né? Então essa foto aí foi tirada no inverno, que estava tranquilo. No verão está cheio de mosca, né? Então a coisa assim é bem diferente. Essa é a foto de um banheiro, talvez não dá para ver direito, é só uma latrina. A gente tirou em uma cafeteria em Tanger. Tanger é uma cidade grande lá. Uma cafeteria que recebe turista. A gente foi lá, era o banheiro unissex, né? E na casa é esse estilo de banheiro também. O banheiro é um quadradinho assim, mais ou menos, ó. Só esse pedacinho aqui, talvez menor, só com aquela latrina, aquele, né, buraco ali no chão. Não tem chuveiro lá. A maioria das casas não tem chuveiro, não tem banheira. Não tem pia também, né? Quem tem chuveiro aqui na casa? Lá é raro, hein? Só burguês mesmo que morou no exterior. A maioria não tem chuveiro, não tem pia, não tem toalha, não tem sabonete, né? Por quê, né? É igual aquela música, era uma casa muito engraçada, né? Não tinha teto, não tinha nada. A gente foi visitar uma aldeia como se fossem povos indígenas lá em Marrocos, mas por lei eles são obrigados também a serem muçulmanos, islâmicos, né? E aquele senhor cristão, a casa dele era de chão batido, assim, não tinha piso, né? Cerâmica, nada. E ele compartilhou com a gente que ele tinha conseguido construir o banheiro anexo à casa, que antes era afastado, aquele quartinho de madeira lá no fundo. Ele falou que à noite ele queria ir no banheiro, a mulher também, e eles tinham que sair, né? Cruzar o quintal lá e ir lá no fundo. Daí ele conseguiu construir grudado na casa o banheiro. E esse pastor me cutucava e falava assim, pede para ir no banheiro, né? E eu falava, não, mas eu não estou apertado, não quero ir, né? E ele me cutucava, vai no banheiro. Ele queria que eu visse como que era o banheiro, a grande conquista daquela família. Eu cheguei lá no banheiro, era desse estilo aí, só que não tinha azulejo ainda no chão, né?
Porque o marroquino, a maioria deles toma banho no hammam, é um banho público, né? Então, assim, de um lado da rua tem dos homens, do outro lado, ou do lado é o das mulheres, é um galpão grande. Geralmente tem 2 tipos de hammam. Para os ricos é o particular, né? Daí você vai lá, você paga, é tipo uma sauna, daí tem alguém para te dar banho, o cara já faz massagem, tem ervas aromáticas e tal. Mas a maioria da população não tem grana e vai no público. Lá no público é um balde de água, você vai com um vizinho, com um amigo. Se eu fosse lá com o pastor Arthur, né? A gente ia chegar lá no contrapiso, os dois iam ficar peladão lá, e eu ia dar banho no pastor Arthur com um trapo velho e um sabãozão preto, dava banho nele. Depois ali a gente invertia o negócio, ele que ia me dar banho, né? E geralmente o marroquino toma banho 1, 2 vezes na semana só. Isso é cultura, né? Ele come, por que não tem papel higiênico, né? Porque a higienização, ele limpa com a mão esquerda, é a mão imunda. Então ele vai lá, limpa, tem uma torneira e um balde e aquele buraco. Então ele tira o excesso ali dos dejetos fecais, cai a água no balde e já é a própria descarga. Daí ele já joga ali para descer, né? E o que acontece com o missionário? O missionário, ele vai para lá, ele tem dificuldade de se adaptar a essa cultura rapidamente. Então o cara arruma um garfo, uma faca, ele não consegue comer com as mãos no início, né? Ele chama um encanador lá, faz uma gambiarra no banheiro, instala um chuveiro ou uma banheira. O nacional marroquino acha estranho, porque o cara não aparece para tomar banho. Fala, esse brasileiro aí não toma banho não, né? Mas é que ele toma banho na casa. Daí o estrangeiro vai fazer uma visita, né? Dá as boas-vindas e olha que na sua casa já tem um chuveiro. Ele olha que você vai comer, você não come com a mão igual ele come. E isso, sem perceber, o missionário vai criando um muro invisível que vai impedir a transmissão do evangelho, né? O apóstolo Paulo fala que a gente tem que se adaptar na cultura. Ele fala, eu me fiz de judeus para os judeus, me fiz de gentil para os gentios, me fiz de fraco para o fraco, né? E tem missionário que faz pior ainda, ele chega e tenta ensinar higiene pessoal, né? Ele tenta mudar a cultura, e com isso você vai transmitindo uma soberba, uma arrogância muito grande. Então a gente viu que era uma cultura de difícil adaptação. O brasileiro demora 4 anos para aprender o árabe, mais ou menos. Mas o brasileiro ainda consegue se adaptar bem. O americano, o inglês tem mais dificuldade ainda. Então a gente entendeu que era melhor a gente investir na vida desses pastores nacionais. A maioria deles querem aprender mais sobre a palavra de Deus. A maioria se denominou pastor pela necessidade. E Deus deu um rebanho ali, os caras são pastor. Mas eles querem ajuda. Hoje eles não têm dinheiro para visitar, porque os crentes lá são poucos, estão espalhados. Então o cara não tem dinheiro para sair desse bairro no bairro do outro lado da cidade, ou ir na cidade vizinha que está a 10 quilômetros, ele não tem nem dinheiro para pagar o passe de ônibus lá, comprar passagem de ônibus para ir, não tem dinheiro para colocar gasolina no carrinho dele. Então a gente entendeu que a gente tinha que ajudar essas pessoas a fazerem a obra e executarem o ministério que Deus tinha colocado no coração deles. Daí teve lá o presidente da nossa agência missionária, João Mordomo, e foi uma bênção mesmo. Ele também foi impactado com tudo que ele vivenciou ali em Marrocos. E a gente chegou na Espanha, naquela cidade que a gente começou debaixo da árvore. A gente estava perto da árvore ali que a gente tinha começado, né? A igreja em Rimena. A gente sentou naquela cafeteria, abriu o mapa de Marrocos, e o pastor que trabalha lá com eles, que vai levando essa ajuda já há hoje mais de 16 anos que ele está nessa, a gente começou a pontuar no mapa de Marrocos aonde tinha contato, onde ele conhecia os pastores, e a gente foi pontuando e foi vendo, e ali foi gerado a unidade ministerial Sena. A gente começa a fazer o planejamento ali, o que a gente tinha que fazer. Jesus, quando ele era deparado com uma necessidade, né, uma pessoa que chegava com uma necessidade, ele não dava um tapinha nas costas e falava, meu filho, vai embora aí, né? Você compartilhou e agora vai. Jesus fazia alguma coisa para ajudar aquela pessoa. E a gente foi deparado com uma realidade que a gente não poderia virar as costas e fazer como se nada tivesse acontecido. A gente tinha que reagir àquilo ali, né? Então a gente começou a escrever o projeto Sena, a unidade ministerial Sena, e a gente entendeu que Deus queria que no começo a gente ajudasse esses 2 pastores que a gente tem um contato mais próximo. Ali não existe convenção, não existe denominação, existe a igreja de Cristo que é perseguida.
no norte da África. E a gente entendeu que a gente tinha que trabalhar na formação ministerial. Eles querem receber ajuda, né? Eles querem ter um preparo. E eles também precisam de uma ajuda financeira, para que eles consigam dar um plus aí no ministério. Visitar a família desses crentes, né? Abrir novas células em cidades vizinhas. E a gente entendeu isso. Essa é a foto da igreja de Tânger, a igreja perseguida. A sala lá desse pastor não é igual a sala da nossa casa, que talvez tenha uma televisão, tal, né? Lá não, é só sofá, é o templo da igreja. Ele fez da sala da casa dele o templo da igreja. Desse lado aqui não aparece na foto, mas é o púlpito. E ali, se a polícia chega, todo mundo vai preso. E no púlpito ele pegou e fez uma cruz mesmo. Ali não tem jeito, entrou na casa, sabe que é a igreja. E se a polícia chegar lá, todo mundo vai preso. Mas ele tem feito a obra do Senhor, né? É uma foto do banheiro da casa dele, ele fez uma gambiarra lá também, colocou, os canos estão ali por fora da parede, colocou uma banheira, e eles ali batizam as pessoas na banheira da casa dele, porque não pode batizar em piscina, em rio, em praia, porque senão chama a atenção das pessoas, e todo mundo vai preso. Lá é tudo escondido, Então, assim, para você compartilhar, começar a falar de Jesus para alguém, você tem que ter certeza que aquela pessoa é sua amiga e que ela não vai te entregar para a polícia. Porque senão você está no sal, né? E na segunda fase do projeto, a gente já começou, a gente está ajudando esses 2 pastores. E na segunda, a gente quer avançar para esses outros 10. E ter 12 pastores lá. E eles estão espalhados de uma forma geográfica em todo o país. E a gente acredita que se a gente estiver ajudando esses 2 pastores, e eles estiverem plantando igrejas saudáveis, essas igrejas vão se multiplicar. E a gente vai conseguir alcançar Marrocos todo para Cristo, né? Então o desafio é grande, parece tudo muito bonito, mas o desafio é grande. O que a gente já tem feito? A gente já tem visitado as igrejas, já tem mobilizado as igrejas para ajudar a gente. Eu tenho ido, pregado nas igrejas, tenho pedido para a igreja, eu faço um desafio. Uma igreja pode ajudar a gente a partir de R$100. A igreja pode mandar uma ajuda para esses pastores em Marrocos, para a gente conseguir, né, fazer com que eles tenham uma vida digna. Tem pastores lá, irmãos nossos que estão passando necessidade, e a gente quer ajudar eles. Eu tenho formado também equipes de curto prazo, eu tenho levado aí pessoas, líderes de igrejas comigo, pastores, para a gente trabalhar na formação ministerial desses pastores marroquinos, para ajudar na evangelização dessas missões que a gente está plantando na Espanha. A gente já começou 5 igrejas, e hoje a gente tem 10% do que a gente precisa ter mensalmente. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente já começou 5 igrejas. E a gente quer que essas igrejas vão se multiplicar, essas 5 vão se tornar 10. Mas a gente tem 15 ainda, para dar o start, né? Para começar aí o movimento. E a gente também tem também preparado famílias para se mudarem para lá. No sul da Espanha a gente quer levar brasileiro, para trabalhar com esses muçulmanos. Lá tem cidade que 15%, Algeciras, 15% da população é muçulmana. Então a gente quer trabalhar com o espanhol, mas mobilizando o espanhol a trabalhar com os árabes também nessa região. E a gente tem feito isso, né? Hoje a gente precisa urgente de 3 famílias, uma para assumir a missão em Rimena que a gente começou, a outra para começar um trabalho em Algeciras, é a porta de entrada e de saída, do porto está ali, e a gente precisa de uma família em Gibraltar também. A gente já começou a igreja, mas a gente não tem pastor ainda lá, então a gente precisa de ajuda, né? Pela misericórdia de Deus, no final do ano passado, a nossa agência conseguiu enviar a família do pastor Alex Machado, da esposa Thaís, os 2 filhinhos para lá também. Eles assumiram a missão em Ceuta, e a gente quer que Ceuta se torne a base do nosso projeto no norte da África, porque a gente entende que ali geograficamente é estratégico, é uma cidade espanhola dentro de Marrocos. Então a gente precisa de levantar recursos financeiros, recursos humanos também. A gente foi fazendo uma estimativa do que de grana que a gente precisa por mês para plantar essas 20 igrejas e ajudar de uma maneira satisfatória os nossos pastores em Marrocos, né? E a gente chegou a um valor de R$26.500 por mês. Hoje a gente tem levantado 3 mil, um pouquinho mais que 10%, mas a gente já começou 5 igrejas. Então eu tenho visitado, tenho apresentado esse desafio aí para vocês. A gente precisa que vocês adotem a gente em oração, interceda mesmo pelos nossos pastores. Eles estão passando necessidade, risco de vida todos os dias, né?
Então a gente precisa que vocês abracem a gente aí, estejam juntos. A obra do Senhor a gente não consegue fazer sozinho. Aqui é uma igreja viva, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que intercede pela expansão do reino. E a gente quer desafiar vocês a adotar a gente aí em oração. E se vocês sentirem que Deus está no negócio, a partir de R$100 a igreja pode ajudar a gente. Mas Deus tem que confirmar, né? A gente não quer que vocês façam nada aí por emoção, mas tem que ser algo direcionado por Deus. Mas a gente quer desafiar aí, pastor Arthur, vocês orarem por nós. A gente precisa aí de oração, né? O desafio é muito grande, a gente tem pouco recurso, a gente está trabalhando com recurso limitado, mas a gente quer avançar, né? A gente tem várias outras ideias para conseguir gerar recurso também. O desafio para esse ano, né? Eu tenho 3 viagens para fora para fazer, estou indo agora para Moldávia em abril, com a galera da CCI lá para Moldávia, um país no leste europeu. Lá a gente vai ter um encontro estratégico também, para definir aí o rumo que a gente vai tomar nos próximos anos. E também quero levar um grupo de pessoas aqui, de pastores, de líderes no Brasil, para ajudar a gente. E a gente quer também que vocês se envolvam indo lá com a gente. Os frutos estão maduros e a gente quer que tenham mãos dessa igreja aqui colhendo os frutos junto com a gente lá no campo, né? Eu quero desafiar a igreja aí e mandar o pastor Arthur com a gente numa viagem de curto prazo, né? Amém, galera? Aê, tem que... né? A igreja, a gente não quer só que vocês orem, a gente quer que vocês ajudem a gente, tá? A gente precisa da ajuda também de grana, mas a gente quer que vocês vão com a gente, né? A gente quer que vocês se envolvam de verdade, abraça esse projeto, essa visão. Aos olhos humanos, isso daqui que eu estou falando para vocês é loucura. Plantar igrejas num lugar difícil como esse, em 2020, chegar com 20 igrejas, com falta de recursos, isso é loucura. Mas a gente acredita que Deus está nesse negócio, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus está nesse negócio? Vocês acham que Deus está nesse negócio de plantar essas igrejas aí? Geralmente o pastor ele vem aqui, ele prega, ele faz depois uma ministração no final da mensagem, né? Ele ora pela vida da igreja, aquele mover e tal. Mas dessa vez eu quero fazer diferente. Eu quero desafiar vocês a orarem por nós. Eu vou estar representando os pastores em Marrocos, os nossos pastores no sul da Espanha. Eu vou estar representando a minha família que faça essas viagens de curto prazo. De repente eu fico 1 mês fora, fica minha mulher e meus filhos lá na cidade, né? A nossa casa já foi assaltada, então assim, sempre acontece alguma coisa. Quero que vocês realmente intercedam, né? Peça para que Deus, né, repreenda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas. E a gente precisa ser revestido de oração, né? E o primeiro desafio é que vocês nos abracem mesmo e orem por nós. A gente precisa de ajuda. Sozinho a gente não vai conseguir chegar nessas 20 igrejas. Se o povo de Deus não andar unido, a gente não vai conseguir fazer nada sozinho. O pastor Arthur está tendo dificuldade, porque só está indo ele mais 2 irmãos no shopping. E Deus tem aberto uma porta tremenda. Se a igreja não for junto com eles, não vai se tornar realidade essa missão. Mas se a igreja estiver junto, vai ter uma igreja lá no shopping, hein? Que loucura, hein? Né? Se vocês abraçarem a causa, vai ter uma igreja lá no shopping. Agora, se for só os 2, 3, eles vão nadar e vai morrer na praia. Porque o povo de Deus é um corpo, e o corpo tem que andar unido, né? E Jesus fala que é simultâneo o negócio. Não adianta só fazer a obra aqui, tem que fazer aqui, porque aqui tem necessidade. Mas a gente tem que erguer os nossos olhos e chegar até lá também, né? Eu creio que Deus está ampliando as fronteiras e a visão da igreja aqui, né? Hoje, se vocês não fizerem nada, vocês já conhecem a realidade, né? Deus, e Ele aperta. Vocês sabem que tem necessidade no sul da Espanha e no norte da África, como todos aqueles países da janela 1040, né? A necessidade do mundo é muito grande. E a igreja, a gente não pode perder o nosso foco. Então eu quero, não sei se pode fazer isso, pastor, né? Se eu sou meio abusado, mas eu quero convocar a igreja a levantar um clamor nesse momento e orar pelas nossas vidas. Amém? Se a galera tiver aí no coração de estender a mão e tal, e depois o pastor Arthur vai orar também por nós. Se o pessoal da CCI quiser vir aqui na frente também, né? Amém? E pastor Arthur, a gente vai em julho desse ano, e depois a gente vai em março do ano que vem.
Eu quero levar uma galera aí no máximo de 20 pessoas, né? Para ir comigo tem que ter a autorização do pastor, né? O pastor tem que assinar aí a carta, senão não vai, senão é fogo estranho. Mas eu quero desafiar a igreja a levar o pastor de vocês. Fica mais ou menos uns 6 mil. É investimento alto, mas é algo significativo para as nossas vidas, né? E se algum irmão quiser convidar eles, ele tem a liberdade de levar alguém também, né? Formando parte aí da nossa equipe. Geralmente a gente fica 20 dias lá. É para trabalhar, não é passeio não, viu? Não é turismo na Europa não. Eu tenho sofrido bullying em algumas igrejas, né? A galera acha que eu estou fazendo turismo. E lá é trabalho cedo, à tarde e à noite. E para que vocês vejam que a gente não está de lorota, de conversinha furada, né? A gente quer que a igreja vá e ajuda mesmo, é para trabalhar. Amém?